Bom dia, meus queridos. Quem gostar do vídeo, favor, ir lá no meu canal do YouTube Alice Bíscaro, dá um like, dá uma curtida, toca o sininho para receber os próximos vídeos. E vamos continuar na série das parábolas de Jesus e vamos falar da parábola do rico e do Lázaro, né? Essa parábola é uma parábola muito difícil de ser explicada e nós vamos entender um pouquinho. Essa parábola vai estar em Lucas 16, 19 a 31. Vai dizer, ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E também disse, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, e tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não que venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não houve nem a Moisés, nem aos profetas, tampouco acreditarão ainda algum dos mortos ressuscite, né? Alguns biblistas vão sugerir que esse relato que está em Lucas 16, dos versículos 19 a 31, não devem ser interpretado literalmente como uma descrição do estado do homem na morte, devido a essa interpretação nos levar a uma série de conclusões que são inconsistentes com o restante do relato bíblico. Teríamos então, se a gente acreditar literalmente nessa passagem, a gente está acreditando também na vida após a morte. Enquanto o corpo jaz na sepultura, continua existindo de forma consciente, uma espécie de alma espiritual que possui olhos, dedos, línguas e que inclusive pode sentir sede. Assim estaríamos dando uma interpretação reencarnacionista. Então nós devemos ter cuidado com esse tipo de interpretação. Se esta fosse uma descrição real do estado do homem na morte, então o céu certamente não seria o lugar de alegria e felicidade, né? Então a maioria dos biblistas contemporâneos considera essa história do rico e do Lázaro como uma parábola da qual nem todos os detalhes podem ser interpretados literalmente. Sendo esse caso, temos que procurar entender o verdadeiro propósito da parábola. Fica claro que Jesus fala a um grupo onde tem fariseus, e os fariseus conheciam muito bem a religião judaica, não podemos esquecer. Tem também os publicanos, que estão interessados na mensagem de Jesus, né? Bem como outras pessoas que não são especificadas. Vejamos também o significado da cultura judaica, que significa o rico e o que significa o pobre em relação a esta parábola, né? Antes de Jesus,
o Deus de Moisés vai prometer o quê? Abençoar o povo com riqueza, com os bens materiais. Então nós estamos numa teologia da prosperidade. A riqueza era considerada uma felicidade de Deus, é um sintoma de um homem espiritualizado. Aliás, entre os mais ricos, segundo os historiadores, né, como Joaquim Jeremias, vão dizer que os grandes sacerdotes vão viver em palácios, na Alta Jerusalém. Então, quem tem uma grande espiritualidade, vem junto com essa grande espiritualidade a riqueza. O ensinamento de Jesus vai numa linha contrária a esse pensamento. Por outro lado, a pobreza antes do ensinamento de Jesus era sintoma o quê? De pecado, do pobre, alguns antepassados, a ideia do pecado antepassado passar para você. Então, tinha toda essa questão que Jesus vai contrariar esse pensamento, né? Lá em João 9, de 1 a 9, né, Jesus vai falar, né, quando ele ensina a parábola, quando ele ensina o cego de nascença, quando ele pergunta por que o pecado, né, vai perseguir, né, como fosse o cego de nascença, tivesse esse problema de visão devido ao pecado dos seus antepassados. Aí Jesus vai dizer que não é isso. Então a gente vai chegar lá, mas por enquanto para a gente ter ideia que essa mentalidade teológica, Jesus vai quebrar totalmente. A primeira lição dessa parábola é que o status do reconhecimento social não são critérios de avaliação para uma recompensa futura. Em outras palavras, aquele que, à semelhança dos escribas e dos fariseus, se julgam dignos de favores, podem ser os mais desgraçados espiritualmente aos olhos de Deus. Né? E a gente não conhece esse tipo de pessoa, né? Que acha que deu um dinheirinho a mais para a construção da igreja, acha que é dona da paróquia, né? Isso a gente não conhece, né? Isso aqui, graças a Deus, na nossa igreja não tem, né? A segunda lição é que o destino eterno de cada pessoa é decidido aonde? Nesta vida. A referência da impossibilidade de Abraão salvar o homem rico do seu castigo reprova o orgulho étnico dos fariseus, que se consideravam o quê? Merecedores da salvação, porque eram o quê? Descendentes de Abraão, né? No tempo de Jesus, o mais importante, os sacerdotes iam viver aonde? No grande luxo, em palácio. Isso nos faz lembrar muito algumas coisas que passam dentro também da nossa igreja, né? Isso, né? Então, né, hoje nós temos, né, pessoas que vivem num padrão social altíssimo, mas isso não é porque ele é mais santo do que eu, né? Do que você, né? Há também uma grande pressão dos pregadores para não cair numa pregação demagógica. Se quiser encher a igreja, deverá falar sobre o privilégio. Isso está acontecendo muito, né, nas religiões cristãs de uma forma geral, né? Omitindo seus deveres. Assim conseguirá o quê? Encher a igreja com um bom grupo de crentes, né, fanáticos, e entusiasmo. Mas aí esquecem de falar o quê? Do deveres, né? Então eu faço a facilidade, eu dou a facilidade, mas não falo dos deveres que os cristãos vai ter. E são muitos, né? Muito lhe é dado, muito lhe será cobrado, né? Então, infelizmente, esse pensamento a gente vai ver sendo propagado, né? A teologia da prosperidade, né? Quanto mais tenho, mais eu sou fiel a Deus, né? A gente passa, né? E vai vendo isso ao longo do caminho da nossa vida, né? Mas isso vai totalmente em encontro a tudo que Jesus nos ensinou, né? Porque todos merecem a salvação. Todos. É só ler Mateus, capítulo 23. Obrigado, meus queridos, e vamos até a próxima ensinamento das parábolas de Jesus. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande a todos. Fiquem com Deus.